Muito boa noite a todos. Perá de Astra, Coringão. Vai, Corinthians. Perá de Astra, como já diria Fernando Wagner. E é isso, mano. Mais um dia em que o mundo é preto e branco. Mais um dia em que a América, graças a Deus, é preta e branca. O Coringão empata no Uruguai hoje, fora de casa, logicamente. E agora não só estamos classificados como já estávamos desde semana passada, como também estamos confirmados como primeiro lugar do grupo e oficialmente eliminamos o gigantesco Peñarol do Uruguai, time campeão 5 vezes da Libertadores da América, sensacional, cara. É uma campanha muito interessante do Corinthians, tá? Obviamente, pé no chão, vamos com calma, mas é muito legal de ver o que a gente está fazendo nessa campanha aqui. Vamos lá. Vamos resumir aqui o jogo para vocês. O Corinthians ele domina o jogo inteiro em quesito posse, em quesito ações. Porém, isso nem sempre se converteu em realmente ações ofensivas perigosas, em criação de jogadas ofensivas perigosas. E durante um vacilo, mais ou menos ali com 20 e poucos minutos, se eu não me engano, a gente sofre um gol ali num escanteio, tem uma cabeçada, o Hugo não pula. Não que desse para pegar, mas eu acho que pelo menos pular, como ele não pulou contra o Botafogo também, mas não dava para pegar, na minha humilde opinião. Mas o Angileri, ele podia ter tentado entrar na frente da bola, não tentou, e aí a gente toma esse gol de cabeça. 1-0 para os caras. Depois, ainda no primeiro tempo, os caras têm uma outra chance que sai o gol, um chutaço. O Hugo bate a mão assim na bola, franga, a bola entra, mas o cara tava. No começo da jogada, um outro cara tava impedido e acabou não valendo. Assim, o Hugo tá precisando recuperar a confiança dele. Tem bastante coisa pra falar dele. Vamos acordar, Hugão, vamos acordar. Agora o foco é no Corinthians, tá? Mas enfim, continuando. Depois o Corinthians ele pressiona, ele joga bem mesmo só com os reservas, tá? Isso é uma coisa que é curiosa, porque com o Dorival jogar com os reservas era sinônimo de jogo terrível, e às vezes os titulares faziam jogos terríveis também. No segundo tempo, o Diniz estava para trocar 3 jogadores e entrar o Lingard, o Yuri e o Garro, mas pouco antes disso acontecer, o Labiade recebe um passe. Na verdade, o passe é para o Pedro Raul do Caio César. O Caio César que fez um jogaço, tá? O Pedro Raul ele chuta em cima do goleiro e na sobra o outro cara que fez um jogaço, que é o Labiade, consegue fazer seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Ele comemora igual o Memphis, nada a dizer sobre isso. Mas enfim, muito felizes. Depois a gente pressiona, a gente cria bastante. Mas ali nos últimos 5, 10 minutos a gente toma uma pressão absurda de um time que é muito ruim. Mas os caras são tão ruins que acabou que essa pressão deles não se converteu em absolutamente nada. E nós fomos felizes. 1-1. Tem bastante coisa para falar. O Yuri errou ali uns 2 ou 3 lances cara a cara, terrível. Pedro Raul, que eu achei que fez um jogo honesto até pouco antes da saída dele, que aí ele começa a errar feito um louco também. Fabrício Angileri, que pra mim terrível hoje, apesar de que a gente não tinha opção porque o Bidu tá lesionado. Enfim, vamos lá, vamos pro lance a lance. Espero que isso aqui tenha dado mais ou menos uns 3 minutos, que aí eu consigo aproveitar esta parte do vídeo. Ah, vamos lá, começou, a gente tava todo de branco. Só Jesus na causa. O Corinthians tem que usar calção preto, sabemos disso, né, senhoras e senhores? 7 minutos, Pedro Raul protege bem e cruza, mas não tinha ninguém na área. 10 minutos, o Corinthians domina a bola e as ações, mas ninguém age com muito perigo, como eu já tinha falado para vocês, tá? 12 escanteio para os caras não deu em nada. 13 outro escanteio batido também não deu em nada. 17 ataque rápido do Corinthians, passe do Pedro Raul para a ponta. Angileri não chega e a zaga recupera. 18 escanteio para os caras, gol deles. Angileri nem tentou chegar na bola, Hugo não pulou, apesar de que não dá para pegar. O Angileri, na hora que sai o cabeceio, ele é o único jogador nosso que tem a oportunidade de talvez cortar. Eu não consegui ver direito quem que tava naquele bololô de jogadores que era que para estar marcando o cara que fez o gol. Eu não vi também o nome do cara que fez o gol deles, tá? Mas assim, eu acho que não dava pro Hugo pegar, acho não dava para ele pegar, só se ele talvez com um reflexo mais apurado, talvez ele pudesse ser defendido, mas não foi uma falha. Porém, eu acho que, assim, de novo ele ficar pregado. 3 dos últimos 4 gols que a gente tomou, ele ficou pregado no chão. Mas ok, dessa vez não foi um problema. O problema foi a frangada que ele deu no lance que o cara tava impedido. 20, André faz merda, mas o Gabriel Paulista conserta, né? O André erra um passe no meio de campo, gera um contra-ataque, mas o Gabriel Paulista rouba essa bola. 21, Corinthians troca passes, Alan tenta lançamento, é ridículo na área, nas mãos do goleiro.
Corinthians não consegue ser perigoso apesar da posse. Nesse momento, o Corinthians tinha quase 70% de posse de bola, mas a gente não tava tendo ataques perigosos. 22, Alan faz umas embaixadinhas ridículas no campo de defesa. Não gostei, anotei isso mesmo, tá? 23, lançamento pra ninguém do Matheus Pereira. 23 ainda, pausa pra água e eu pedi, supliquei. Diniz, dá uma bronca aí, por favor. Mais um jogo fora de casa em que o Corinthians começa tomando o primeiro gol do jogo, tá? E até aqui a gente não virou nenhum dos jogos em que a gente começou perdendo fora de casa. O retrospecto do Corinthians de Diniz fora de casa segue sendo bem negativo, segue sendo ruim. A gente ganha do Platense e do Barra, e depois disso, uma derrota contra o Mirassol, um empate contra o Santa Fé, um empate contra o Penharol, um empate contra o Vitória, uma derrota ridícula contra o Botafogo. Já falei a do Mirassol, né? Esqueci de utilizar o prefixo ridícula, a derrota contra o Mirassol também. Realmente, o Corinthians de Fernando Diniz ainda não teve bons jogos em casa, não jogou bem, quer dizer, fora de casa, tá? Contra o Barra era obrigação ganhar, e o Platense, teoricamente, era o time mais fraco do grupo, apesar de estar em segundo agora na Libertadores. Mas foi o único jogo que a gente legitimamente jogou bem fora de casa, foi contra o Platense. Contra o Barra, não vou nem contar, é o Barra, né? Mas enfim. 26, jogo volta, tem que ter pelo menos 2 de acréscimo, porque por conta do tempo da pausa da água. Corinthians faz bons... Quer dizer, Corinthians faz muitos lançamentos sem sentido e perde muitas bolas assim. Anotei aqui depois dos 26. 27, baita jogada do Caio César, que foi pra mim o melhor em campo. Ele cruza, passa por todo mundo, Angileri faz um cruzamento tosco na sequência e a bola fica com o goleirão. 29, Corinthians chega bem pela esquerda, Angileri tenta um chute ridículo e mesmo com um monte de gente na área para receber, a bola volta para ele tenta outro cruzamento tosco e erra. 30, Angileri erra outro cruzamento, mas vai para escanteio dessa vez. Então são 3 lances em que o Angileri somado erra 6 vezes. 31, escanteio cobrado, goleiro tira, contra-ataque dos caras, pressionamos e já recuperamos. Já anotei aqui depois dos 31, hoje gosto mais do Labiade. É o primeiro jogo dele como titular, ele tava jogando bem. 32, Caio César tá jogando muito, ele vai, dribla 2 e sofre a falta, tá pedindo passagem pro time titular faz bastante tempo. 33, falta cobrada não deu em nada, e esse Penharol é bem ruinzinho, disse eu, porque nosso time, estando 90% reserva pela primeira vez com o Diniz, teoricamente era pra isso ser não tão bom, porque os times reservas com os últimos treinadores jogavam feito umas puta. Então, é impressionante que o nosso time reserva fez um jogo honesto, tá? Um jogo bom, na verdade, considerando o adversário, considerando que estava fora de casa. 33, falta cobrada, não deu em nada, esse Penharol é bem ruimzinho, já tinha falado. 34, Gabriel Paulista dá uma de Ramalho, mas o Gustavo Henrique manda a bola pra puta que pariu. Por que eu escrevi dar uma de Ramalho? Porque ele fez igual o Ramalho faz contra o Botafogo, que a bola pinga na frente dele, ele tem a disputa, ele pode cabecear, ele pode chutar pra longe, ele não faz isso, ele espera, o cara rouba a bola dele. Isso acontece com o Gabriel Paulista, o cara rouba a bola dele, mas o Gustavo Henrique tava bem na frente fazendo a cobertura e manda uma bicudona lá pra frente. Juiz não marca nada pra gente. A comentarista fala no mesmo ritmo do Casagrande, mas parece consciente até aqui. O que eu quis dizer nesse parágrafo? O juiz ele não marcava falta nenhuma pra gente, isso permaneceu um padrão até o fim do jogo. E a comentarista da ESPN, que era por onde eu tava assistindo, ela falava num ritmo meio assim, não sei o que. Mas eu achei achei os comentários dela relativamente conscientes, tá? Não achei que agregou muito ao jogo, mas também não atrapalhou, não foi aquele chatão que a gente vê em muitos comentários, como por exemplo do Amazon Prime. 39, Hugo franga, juiz dá impedimento corretamente. O Hugo me parece um pouco afetado, tá? Desde o domingo contra o Botafogo. São já 3 falhas. 3 não, vai. São 2 falhas, essa aqui estava impedida. E 2 gols que eu não considero falha, mas que ele podia ao menos ter pulado aí, então são 4 gols que ele toma, 2 deles são falhas, não, um deles é uma falha e o quinto que não valeu também é uma falha. Enfim, eu acho que o Hugo tá afetado, tem que ver isso. Hugo, foca, mano. Ele postou um vídeo ontem sobre a convocação. Mano, bola pra frente, você tá no Corinthians, o Corinthians se recuperou, o Corinthians te trouxe de volta ao futebol. Acorda, Hugo, você é jogador do Corinthians.
41, baita jogada e baita passe do Labiado na área. Rasteiro assim entre os zagueiros. André domina de costas, faz o pivô dentro da pequena área, toca perfeito pro Milanski, que chuta de esquerda e quase faz o gol. A bola vai para escanteio, mas o escanteio não dá em nada. 43, baita cruzamento do Caio César baita cruzamento. O Caio César toca de cabeça, o cruzamento acho que foi do Labiade, e o goleiro defende, segura. As ideias, mano, eu escrevi aqui. O baixinho cabeceou mais que o Pedro Raul no jogo, vai tomar no cu. Realmente, o Pedro Raul uma negação, né? Eu achei o jogo dele relativamente, assim, tranquilo. Foi um jogo honesto, tá? Mas é foda. 44, só porque eu falei, só porque eu elogiei. Ótimo lançamento do Labiade, Milan cruza. Alguém chuta, eu não vi quem foi. E aí o Pedro Raul, o zagueiraço do Penharol, o Pedro Raul, intercepta a bola que certamente ia entrar e ia ser gol nosso. A bola tava indo em direção ao gol e o Pedro Raul tava na frente e interceptou. Vai tomar no cu. 45, narrador chama Labiade de amigo do Memphis, isso me incomodou, mas whatever. E depois Pedro Raul não consegue cabecear uma bola, mano. Ele perde algumas disputas ali em sequência nos 45. 47, fim de primeiro tempo no estádio Campeón del Siglo, Corinthians 0, Penharol 1. E temos aí 67% de posse de bola, tá? O Penharol, como eu falei, é um time bem ruinzinho. A gente teve o domínio das ações, apesar deles terem feito 1-0. Eles conseguiram ser perigosos mais por conta do desespero que eles estavam do que qualquer outra coisa, tá? Porque o empate hoje significava eliminação. E significou a eliminação. Eliminamos o poderosíssimo Penharol da Libertadores. Isso é enorme, mano. Isso é enorme. 47, escanteio cobrado, o goleiro pega e fica no chão chorando, o goleiro dos caras, tá? Diniz só voltou à beira do gramado agora, voltou aos 47, devia estar dando um cagão, escrevi. 4-9, Corinthians tem súbita dificuldade para sair do campo de defesa e perde a bola com o erro do Matheus Pereira. 50, Matheus Pereira faz passe terrível e dá contra-ataque para os caras. Não vi a conclusão porque tive que sair e abrir a porta para minha mãe que estava trancada para fora. 53, Gustavo Henrique mostra pro Ramalho como se faz para não perder uma bola na disputa defensiva. Mesma coisa que eu expliquei, a bola pinga, tem a chance de tirar de cabeça e o Gustavo Henrique ganha ali do cara e consegue tirar, ganha com tranquilidade. 55, chute do Caio César, desvia para escanteio, um chute que eu achei que tinha sido só um chute horrível. Quando eu terminei de escrever chute horrível, eu vi que a bola tinha ido para escanteio. 56, André tenta de bicicleta, faz falta que podia dar até cartão, mas o juiz deixou passar. O André deu um chute na cabeça do cara. Me lembrou o Pedrinho na Liberta de 2020, na pré-Liberta de 2020 ou 2019, que ele tenta um chute de bicicleta. Ele tava usando a 10 e ele é expulso por isso. Tipo, a gente precisando virar o jogo e ele faz uma parada assim, ridícula. Mas enfim, tudo bem, André. Tudo certo, mano. Tudo certo, caralho, velho. O André tá de sacanagem já, mano. Mas enfim. Cruzamentos mais perigosos do Timão até aqui no segundo tempo, mas precisa concluir jogadas. Anotei aqui. 77 de posse de bola no segundo tempo, antes dos 60, tá? 60 minutos, Diniz ainda não tinha mudado nada. 61, supostamente vem Yuri, Dieguinho e Garro. Eu escrevi, por favor, não tira o Caio César Diniz. Por que eu escrevi Dieguinho, sendo que o Dieguinho entra muito mais tarde? Porque a comentarista que eu tinha elogiado, quer dizer, eu não sei se era a mesma ou se eram duas, tá? Aí eu não percebi, a voz não era a mesma, não era aquela voz do casão mais. Ela falou que o Dieguinho ia entrar, e ela manteve isso por tipo uns 5, 6 minutos. E aí, depois disso, que ela falou, e não era o Dieguinho, não, era o Lingard, porque ele pintou o cabelo, eu confundi. É foda, né, mano? É foda. Cai no bait supremo. 61. Anhileri terrível, sai com bola e tudo e desiste. O Diniz aparentemente tinha desistido de colocar o Lingard, que voltou só ele pro banco. 62. Gol do Corinthians. Baita cruzamento do Caio César. Pedro Raul chuta em cima do goleiro. Na sobra o Zacaria Labiade pega e chuta tranquilamente no cantinho. E faz seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Comemora igual o Memphis, vai tomar no cu. Mas enfim, justíssimo, tá? Gol do Labiade pelo nível de jogo que ele apresentou hoje. Eu não vinha gostando tanto das últimas entradas do Labiade. Quando ele chega, ele faz alguns bons jogos entrando no segundo tempo e eu gostei. Mas depois de um tempo, ele foi entrando e eu não tava mais gostando tanto assim do que ele tava fazendo, apesar de muita gente ainda estar elogiando. E hoje ele fez um ótimo jogo, assim, na integridade. Gostei, tá? Gostei. Aí já anotei aqui depois. Caio César e Labiade, os melhores do Corinthians até aqui. Ótimo, porque ótimo sair o gol, porque ele provavelmente, o Diniz,
ia tirar o Labiade para a entrada do Garro. Diniz mandou os titulares voltarem ao banco após o gol, a torcida do Timão faz barulho e a do Penharol tenta responder. É o Corinthians, porra! Sim, 65, pausa pra água e o treinador deles diz: Es lo mismo que empatar. Não. Es lo mismo empatar que perder. Ou seja, pra eles é a mesma merda empatar ou perder. E de fato foi o que aconteceu. Como eles empataram, eles foram eliminados da Libertadores. Pra infelicidade deles e pra nossa felicidade, que nos consagramos como o primeiro lugar do grupo. Sem rodeios. E aqui eu escrevi, vai tomar no cu, a comentarista confundiu o Dieguinho e o Lingard. Não era o Dieguinho que ia entrar. Vai se fuder. 67, Pedro Raul, zagueirão de novo. Teve mais algum chute e o Pedro Raul de novo entrou na frente. Acho que foi um chute do Caio César dessa vez. Impressionante, né? Impressionante. Aí eu escrevo uma anotação, Caio César jogando espetacularmente bem. Caio César em uma noite de Lionel Messi. 68, Penharol pressiona muito, Pedro Raul tem melhor chance do jogo e simplesmente não decide o que fazer e joga no lixo a jogada, vai tomar no cu. 71, os caras chegam com um chute rasteiro e Hugo encaixa. Foi, eu acho que a melhor finalização dos caras além do gol. 7-2, ótima chance no contra-ataque e o Pedro Raul erra a porra do passe e joga fora de novo o contra-ataque. Era um jogo normal e honesto dele até aqui, mas fez merda demais em poucos minutos e eu já fiquei com raiva, foi o que eu anotei. 7-2, saem Pedro Raul, Labiade e Matheus Pereira e entram Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Jess Lingard. Como eu disse, sairia o Labiade, então que bom que ele ficou e marcou. Yuri entrou e cabe a mim dizer, vai tomar no cu Yuri. Isso vai se justificar mais tarde, tá? Curiosamente, eu escrevi o vai tomar no cu Yuri e isso se justificou depois. Milans não é muito seguro, mas hoje fez um bom jogo, tá? O Pedro Milans, da lateral direita. 7-4, vinha um chute de longe, Gabriel Paulista foi esperto e cortou. Yuri no contra-ataque, toca no Garro, o Garro erra. 7-5, Milans perde a bola na zaga, só porque eu elogiei ele. A jogada gera um cabeceio de longe e fica fácil pro Hugo defender. Gabriel Paulista faz uma graça, né? Ele põe a mão nas costas, ai ai, grita lá no chão. Esse resultado tira o gigante Penharol da Libertadores 2026, escrevi aqui. 7-6, Yuri perde a jogada e evita contra-ataque com falta. 7-8, Hugo taca a bola lá pra frente. Eu escrevi isso porque a minha transmissão tinha caído e quando eu voltei eu só vi isso. Aí eu escrevi aqui uma mensagem carinhosa pro Coringão. Vai pra cima, Corinthians, não para de lutar. Nunca, como gritamos nas arquibancadas normalmente quando eu estou em Itaquera. Não quando eu estou, né? Sempre gritam, mas... Ai, enfim. Penharol começa a atacar loucamente, desesperados para não serem eliminados, mas não fazem nada. Isso aí, pouco antes dos 80, tá? Aí, 80, Garro faz arrancada, chuta de longe na mão do goleiro. O jogo virou uma trocação pura, tá? Lá e cá, bola alçada, vai e volta, vai e volta. Era bem balanceado nesse sentido, mas o Penharol não tinha tanta oportunidade clara, sem grandes chances perigosas, enquanto o Corinthians tinha a cara de que só precisava acertar um passe ou acertar uma coisinha para chegar numa chance perigosa. E assim que eu terminei de escrever isso, o Caio César recebe a bola em impedimento, fica cara a cara com o goleiro e chuta para fora. Ia ser um gol para coroar a partida ótima que ele fez, mas pela sorte dele ele estava impedido quando ele perde esse gol. Ainda nos 81, lançamento na nossa área, Hugo segura, saímos jogando errado e a zaga afasta de novo. 82, Caio César sai muito bem da pressão, acha o Lingard que perde a bola. 8-2 ainda, Garro chuta de longe, o goleiro espalma. 8-3, Caio César sai para a entrada do Dieguinho após o ótimo jogo do 37. 8-5, Milans R, ficamos expostos, Gustavo Henrique faz bloqueio. Ainda 85, outro ótimo bloqueio do Gustavo Henrique, que fez mais um grande jogo. 85, ainda, cruzamento na área e Hugo segura para fechar o minuto mais doido do jogo. Corinthians parou de aproveitar o time adversário desesperado e aberto e começou, a partir dos 84 mais ou menos, a errar passe pra caralho. 87, André erra passe, show de passes errados. André, Milans, Garro, Yuri, Lingard mais tarde, todo mundo errando passe pra caralho na saída de bola. Corinthians começou a se deixar ser pressionado por um time que é terrível, tá? Terrível esse Penharol, infelizmente. 8-5, show de horrores e cabeceios, contra-ataque do Corinthians, Yuri dribla, abre pra chutar e acerta a bola aqui em casa. Puta que pariu, que isso, kkkk, escrevi eu. 90, o tal do Angulo driblou Anrileri mais um cara,
cruzou e na volta do lance o Lingard pega e sofre a falta desse mesmo ângulo. 92, Yuri fica cara a cara e chuta em cima do goleiro, como sempre faz. Vai tomar no cu, Yuri! Na volta, Dieguinho faz merda, mas a bola fica com a gente no pós-contra-ataque. Corinthians começa a vacilar muito contra um time horrível, escrevi aqui de novo, e a gente deixou os caras vivos até o final, sem precisar, como sempre a gente faz, né? Não dá pra ficar tranquilo, é sempre sofrido, impressionante. Mas assim que é bom, né? Assim que é Coringão. 94, GH, Gustavo Henrique faz outro ótimo corte. 95, Yuri tira 2 da jogada, fica cara a cara com o goleiro, puxa pra perna ruim de novo, fica sem ângulo e chuta cruzado pra fora. Dessa vez ele chutou bem, mas perdeu o gol. 96, outra bola alçada na área do Corinthians, fica fácil pro Hugo, que segura e o goleiro... Quer dizer, e o Corinthians fica em primeiro lugar pela primeira vez em 8 anos na sua chave da Libertadores. É isso, guys. Esse foi o pós-jogo. Muito felizes, temos que estar. Agora o Corinthians, além de classificado, é oficialmente o primeiro lugar do seu grupo. Talvez com a vitória no próximo jogo, quem sabe a gente não consegue até ficar como a melhor campanha ainda assim. Se a gente ganhasse, a gente podia ficar como melhor campanha hoje, tá? Buscar pelo menos isso, mas agora tá mais difícil ainda. Acho que a melhor campanha tem 13 pontos, se eu não me engano. Beleza. Agora tem alguns assuntos pra gente falar, tá? Bidu ficou de fora por causa de uma pancada que ele levou contra o Botafogo. Eu só queria falar disso porque nem falta o arrombado deu, e isso aí podia até gerar cartão vermelho, e no mínimo era pra amarelo o lance, mas nem falta o cara deu. Zenit prepara a proposta de até 10 milhões por Mateuzinho, mas o jogador diz que quer ficar. O que eu penso disso? Bom, entre vender o Mateuzinho e vender o Yuri, eu prefiro que venda o Mateuzinho. Porém, o Yuri tá merecendo, mano. O Yuri tá merecendo ir embora. Merecendo porque tá falando muita merda, tá ligado? E agora a torcida tá começando a ficar de saco cheio dele. Pelo menos eu tô, tá? Eu não sou desses aí, como muitos são, que fica mamando jogador. E o Yuri, mano, é um cara que, porque eu tinha muito respeito, mas ele deu um vacilo supremo nessa declaração dele. Enfim, sobre o Mateuzinho ainda, aparentemente essas conversas com o Zenit esquentam, tá? Porque não é de hoje que isso existe. Desde semana passada já se falava do Mateuzinho ter a possibilidade de ir pro Zenit. Mas vamos ver, 10 milhões de euros eu acho que é pouco, mas pelo Mateuzinho, pelo nível de jogador que ele é, talvez seja uma proposta boa. Memphis pode voltar a ser relacionado já contra o Galo no domingo, mas talvez só volte a ser titular ou até mesmo a jogar contra o Platense na outra quinta-feira. O que eu acho disso? Bom, todo mundo já sabe, o Memphis é o Memphis, tem que voltar logo para tentar ser útil enquanto ele ainda tem contrato. The Black Tools, empresa nova, empresa de ferramentas, se torna patrocinadora da parte traseira dos calções do Corinthians até o fim da temporada de 2026. Os valores ainda não foram revelados, mas a gente vai estar acompanhando aí e eu certamente trarei mais informações sobre valores do contrato e compararei com outros clubes por quanto que eles vendem a bunda dos seus uniformes, tá? Gaviões receberam a torcida do Cerro Porteño e os caras ganharam do Porco. Sensacional, tá? Os Gaviões estão fazendo isso e tá dando muito certo. Os Gaviões recebem a torcida do Peñarol no jogo que ia ser contra nós e a gente ganha de 2-0. Eles receberam a torcida do Milionários anteontem e os caras empataram com o Tricas, dificultando eles no grupo. E ontem eles recebem a torcida do Cerro Porteño e os caras ganham do Palmeiras fora de casa por 1-0 com o gol do Verratti, o Verratti é ex-Vasco. E tem um vídeo da torcida do Cerro amassando totalmente a torcida do Palmeiras na arquibancada. O que não é difícil, né? A torcida dos porcos é uma bosta, é uma vergonha. Eu vou colocar isso no TikTok só pros caras me xingar, mano. Eu amo ser xingado por porco, velho. Vocês são uns bosta. Transferban. O grande reforço anual do Corinthians volta, mas dessa vez não foi como esperado. Como que era o esperado? Charles, Garro ou Thales Magno, que era o que a gente já falava, que tava com dívida por esses três. Se não me engano, tinha até um bagulho possível sobre o Maicon, tá? Mas, surpreendentemente, que ninguém tava falando, uma dívida que ninguém tava falando, pelo Martinez, aparentemente tá faltando 7 milhões e meio de reais pro Philadelphia Union. Então vai tomar no cu, tá? Setor financeiro, diretoria do Corinthians.
Vocês são muito incompetentes, mano. Vocês são muito incompetentes. Como pode ser tão incompetente assim? Tá ligado? O cara ficou aqui 2 anos e não acertaram 7 milhões de reais com o time do cara. É impressionante a diretoria do Corinthians nos faz passar. A tal da estabilidade é mentira e não é de hoje, tá? E fora isso, a situação do Garro, do Thales e do Charles são situações ridículas também, são patéticas e é de uma incompetência surreal da diretoria do Corinthians, como eu digo sempre em todo vídeo. E intervenção já! Agora uma notícia rápida. Aparentemente a Roma quer contratar o Alan. Leva, mano. O cara não é nem nosso. E agora a última notícia do vídeo, tá? Videozinho rapidinho. Estão sendo bem rápidos ultimamente. Enfim. Yuri pede desculpas ao elenco pela merda que ele falou. Essa notícia aqui é do Samir Carvalho, tá? Então, não sei dizer se a procedência dela é tão boa assim. Com todo respeito ao Samir, é brincadeira, tá? O Yuri aparentemente pediu desculpa pros caras do elenco porque ele viu que ele falou merda e provavelmente isso causou um mal-estar dentro do vestiário do Corinthians. E tem que causar mesmo, pô. Faltando 5 jogos, o cara vai e mete uma dessa, praticamente avisando pra todo mundo que ele queria abandonar o projeto. E, mano, sacanagem, mano. O Yuri falou merda, tá? O baque daquele momento passou. Da bosta que o Yuri falou, o baque em mim passou. E agora, mano, Yuri, vai tomar no seu cu, cara. Pelo amor de Deus. Gratidão é eterna, gratidão é máxima, mas, mano, essa risadinha do Yuri, esse bagulho, a comemoração dele, a soma dos fatores, esses gols perdidos, tá ligado? O Yuri é um cara que eu sempre falei, mano, ele é muito decisivo, ele é um cara que é importante, é um cara que eu quero que fique, tá? No Corinthians. Mas, mano, foi um desrespeito, mano. Foi um desrespeito, foi uma sacanagem o que ele falou. Ele pediu, ele se retratou lá depois, e tem que ser justo, não sei o quê. Inclusive, depois do jogo, ele deu outra declaração hoje, falou, abre aspas, com meu staff e meu pai, queremos ficar na nossa e seguir fazendo o meu trabalho para não criar polêmica. Tá ligado? Então tá bom, né? Não desmentiu porra nenhuma e é clima de fim de festa, mano. E se quer sair aquele negócio, tem contrato. Acho uma idiotice aquele negócio de esse jogador quer sair, ele sai. Não, o Yuri tem contrato. Ou paga multa rescisória ou espera ter uma proposta que o Corinthians esteja disposto a aceitar, entendeu? Cara, o Corinthians possa aceitar, no caso, uma proposta que seja suficiente para suprir a perda que é o Yuri. Porque a gente não tem uma reposição imediata pro Yuri ainda. Tem um monte de centroavante que deve fazer mais gol que ele? Tem. No mercado, com certeza tem. A gente pode achar algum. Se o Marcelo Paes for competente, como eu tenho certeza que ele é. Tá, certeza não. Não vou botar minha mão no fogo pro Marcelo Paes nem fudendo. Mas se o Marcelo Paes for competente como ele demonstrou ser no Fortaleza, que é o seu trabalho mais notável, a gente já deveria ter pra ontem opção de centroavante melhor, tá? Melhor não. Que faz mais gol. Ou seja, melhor. Mas assim, é isso, cara. É o Yuri, clima terrível, clima de fim de festa. O Hugo, mesma coisa, com um clima esquisito, mas acho que o Hugo vai ficar, tá? Meu achismo é que o Hugo deve ficar no Corinthians, porque ele é um ativo muito mais difícil de ser substituído que o Yuri. Todo mundo, quando perde o goleiro, fica anos e anos e anos procurando um goleiro ao mesmo nível. Aí a gente deu a sorte de encontrar um goleiro que tava suprindo nossa necessidade, o cara vai e abandona a gente como o vagabundo que ele é, e aí a gente acha semanas depois um goleiro muito melhor do que ele. Então a gente conseguiu uma reposição maravilhosa. A gente tem o Cauê como opção ao Hugo, mas pra mim não dá pra gente só tacar o Cauê como titular ainda. O Hugo é um cara que tem que ficar. O Yuri é um cara que eu quero que fique, mas se vender é mais fácil de achar reposição do que pro Hugo Souza. Mateuzinho é um cara que eu acho que, assim, diferente do Yuri, a gente nem ao menos tem um reserva para ele. Tudo bem que os reservas do Yuri são uma bosta, mas os reservas, no caso do Pedro Raul, tá? O Guinegão, ele vive uma má fase, mas é um cara que eu gosto. Eu acho que com a mentalidade certa, o Guinegão tem muito potencial.
Mas, mano, o Pedro Raul é uma vergonha. Só que assim, entre o Pedro Raul no ataque e o Milans ali na direita, porra, o Milans eu acho ele muito pouco seguro, entende? Acho que o Milans é muito pouco seguro. E sobre essas saídas ainda vai ter muito o que falar. E pra quem não sabe, hoje é dia 22. Daqui a 3 dias, André Sanches será expulso do Parque São Jorge. Eu soltaria um vídeo legal sobre a trajetória geral do Andrés e de como ele foi expulso do Corinthians, se Deus quiser, se ele foi expulso ao invés de afastado, e se ele foi expulso ao invés de sair impune, que é o que tem que acontecer. Enfim, é nóis, mano. Intervenção já, expulsão já, Safiel já, que são minhas bandeiras que eu defendo neste canal por enquanto. É nóis, mano. Vai, Corinthians, hoje sempre estamos classificados. Vamos! Esqueci. Lembrei. Perá de Astra. Vai, Corinthians, hoje e sempre. Vamos lá pra, quem sabe, talvez, mais uma vez podermos libertar a América. É nóis, mano. Vai, Corinthians.